Fala galera, fala eucariontes, eucariontas, de boa, tô tranquilo por aí. Vim aqui hoje para gravar uma aulinha para vocês. Vou tentar fazer aqui uma aula mais breve, umas questões de Enem, tá? É, Vou tentar ser bem breve. Caso não dê, caso eu veja que o vídeo fique longo, eu faço duas partes no vídeo. Então vamos lá, né? Primeiramente, o Enem, uma prova bem, bem longa, né, cansativa. Então, hoje eu vou dar também aqui algumas dicas do que fazer nessa prova, na segunda prova do Enem, né, que é a área de natureza e matemática. E também abordar aqui alguns conceitos, biologia, para a gente relembrar algumas coisas que são importantes, tá? O Enem ele gosta bastante de alguns assuntos que vamos ver aqui agora nas questões de biologia. E vamos lá então. Primeira coisa que é importante é, por ser um dia mais cansativo, questões matemática, física, química, que geralmente envolve cálculos, recomendo que vocês iniciem a prova pela parte mais fácil, né? E assim, a parte mais fácil seria biologia, né? Então, alguns conceitos que a gente consegue ali até relembrar com o enunciado de questões. Às vezes você vai ter resposta no enunciado ou em uma imagem da questão. Então, a questão de saber interpretar tudo o que tiver no enunciado. Então, aí a primeira dica seria essa. Tá? Para a prova de biologia, a parte de interpretar a questão é muito importante. Então, leiam direitinho, com calma, não tenham pressa, né? Gerencie o tempo da prova, né? Para não faltar tempo, mas também façam direitinho as questões. Tá? Não façam por fazer, façam realmente tentando acertar o máximo de questões. Vamos lá então. Eu peguei aqui um caderno verde do ano passado, tá? O ano passado foi uma prova um pouco difícil, média para difícil, de questões de biologia difíceis e também fáceis, tá? Então, geralmente ele trabalha com essa forma de questões, né? Questões fáceis, questões médias e difíceis. Níveis de questões. O Enem ele gosta bastante de abordar a ecologia, por exemplo. Então, relações ecológicas, adaptação, por exemplo. Ciclos biogeoquímicos são partes que ele trata bastante. Também a parte de fisiologia. Então, fisiologia de vertebrados, anatomia de vertebrados, tá? Também evolução. Então são temas aí que nós vamos ver bastante questões sobre isso. Além de abordar bastante também a parte genética, né? Então, biologia molecular, DNA, RNA, a parte de transcrição, tradução, imunidade também. Então, a gente vai ver aqui algumas questões sobre isso. Questão aí, primeira, 91. O Cerrado e a Amazônia abrigam um grande número de serpentes, popularmente conhecidas como cobra-corais. Na Amazônia predominam as corais verdadeiras, que são peçonhentas, então elas têm peçonha. Enquanto no Cerrado prevalecem as serpentes falsos corais, que não possuem peçonha. Essas espécies apresentam um padrão de coloração muito semelhante. Essa similaridade traz uma vantagem tanto para as corais falsas como para as verdadeiras. Então tá aqui um texto, né, da UNB aí, ó, sobre as serpentes, né, as corais verdadeiras e também as falsas. E aqui, ó, traz aqui duas fotos, né, então, das serpentes, né, a coral verdadeira e a coral falsa, ok? Então aqui ele traz aqui pra gente uma fotografia e a gente consegue ver já, né, que a coral verdadeira, ela tem ali, vou mostrar aqui, ó, verdadeira, ela tem um padrão de cores, né, então, por segmento, né, vermelho e preto, e veja que o preto ele tem duas linhas brancas, né, já a coral falsa,
ela tem segmentos também da mesma cor, porém temos só uma linha branca entre dois segmentos pretos. Tá? Então essa é a forma de identificar a coral verdadeira ou a falsa. Aí pinta aqui, ó, qual a vantagem dessa similaridade para as falsas corais? Então qual que é a vantagem da falsa coral imitar, né, a verdadeira? Aqui no caso, ó, nós temos um caso bem clássico, tá? Caso bem clássico aqui, ó, chamado de mimetismo. Eita, letrinha bonitinha aqui para vocês. Mimetismo. Maria. Eita, bagaceira, velho. Mimetismo. Meu Deus do céu. Olha aí. Ficou feio, mas mimetismo, né? Que é o que? Uma adaptação de seres vivos que eles vão imitar, tá? Só lembrar de mímica, né? Ou então, mimetismo, imitar. Lembra um pouco a palavra, né? Então, vamos lembrar disso aí, tá? Outro caso muito interessante, que é muito abordado também, é a camuflagem. Então, são as duas adaptações que mais caem em prova, assim, camuflagem e mimetismo, tá? Nesse caso, a falsa coral, ela vai imitar a coral de verdade, tá? Então, aqui, ó, qual a vantagem, no caso, para a falsa coral? Vamos ver aqui, ó, letra A, facilita a captura de presas. Não, né? Não tem relação, até porque nós temos aí predadores, certo? Ambos predadores não ia facilitar, né? Seria a mesma coisa, ok? B, diminui a competição por recursos. Também não, né? A ideia não é essa, tá? A ideia do mimetismo é outra coisa. Possibilita a geração de indivíduos híbridos. Também, né? Nenhuma relação com genética, nenhuma relação com reprodução. Reduz a possibilidade de sofrer predação. Olha aqui, ó, na questão ele falou o seguinte. Ele falou que as corais verdadeiras, olha lá, ó, elas são peçonhentas. Elas têm peçonha, ok? Já as falsas corais, elas não possuem peçonha. Ou seja, é uma vantagem eu imitar um ser vivo que é perigoso para eu evitar predação. Então, essa é a ideia geral, principal, quando a gente fala de mimetismo, tá? Isso ocorre muito com serpentes, também muito com anfíbios, né, sapos, rãs, que vão ter uma cor chamativa, né? Em muitos casos, a cor chamativa já indica que tem veneno ou peçonha. Nesse caso, é para espantar, né, predadores. Falar assim, ó, sou perigoso, eu tenho veneno, tenho peçonha, sou perigoso. Ela não é, no caso, né? A falsa coral não é venenosa. Mas a ideia seria essa, tá? Então, portanto, aqui, ó, marcar letra D. Reduz a possibilidade de predação, tá? Então, a ideia do mimetismo é essa. É eu reduzir a chance de um predador atacar, ok? Camuflagem. Camuflagem seria a questão de eu parecer com o ambiente que eu estou, que também favorece que eu evite ali predadores. Então, as duas adaptações têm a mesma finalidade, né? Mesmo objetivo, que é escapar da predação, ok? Só que o mimetismo acaba sendo mais eficiente, né? Porque o animal vai te ver, mas vai desistir, né, de predar, por pensar que você é um animal perigoso, tá? Então, seria essa a ideia. Beleza, pegar aqui, vamos lá então. Então, deixar aqui marcado, né? Marcamos aqui letras D. Eita, hoje eu tô aqui meio lerdinho aqui para esse negócio de Word aqui. Olha lá, ó. Marca aí a letra D, então. Marcar assim, ó. Pronto. Marca aí, tá? Vamos lá. Próxima questão aí. Questão aí sobre invertebrados, né? Questão sobre
zoologia, ok? Então ele também gosta bastante da parte de zoologia, a parte de vertebrados e também de vertebrados, tá? Então aqui ele fala, ó, que o exoesqueleto dos crustáceos, formado por quitina e impregnações de sais calcários, tá? Então sais calcários, e por isso é mais duro quando comparado com o de outros animais, outros artrópodes, tá? Então aqui, ó, crustáceo é uma classe dentro do filo artrópoda, tá? Esse revestimento externo, né, aqui, ó, é um exoesqueleto externo, confere proteção, mas por ser duro, limita o crescimento dos animais. Então está ali dentro de um casulo, dentro de uma capa que te protege, mas ao mesmo tempo te limita de crescer de tamanho, né, já que é bem rígida, ok? Para superar a limitação, o exoesqueleto deve, então aí, ó, lembrar, né, que crustáceos são artrópodes e artrópodes eles passam por mudas, tá? Passam por mudas. O que é muda? É equidise, que também é chamado de equidise, o termo mais correto, tá? Equidise é uma troca de exoesqueleto, ok? Que o animal faz com constância, né, durante a sua vida, ok? Então ele troca ali, ele vai sair desse esqueleto, né? Cresce de tamanho e depois constrói outro exoesqueleto. No caso aqui dos crustáceos, então pega aí um caranguejo, pega aí um camarão, por exemplo, uma lagosta, eles têm essa parte externa de calcário. Então, um sal bem duro, né? Calcário confere uma rigidez maior, ok? Então aqui, ó, qual seria para superar essa limitação, né, de crescer o seu corpo, qual seria aqui a forma? Olha lá, ó. O exoesqueleto deve ser formado somente na fase adulta do animal? Não, né? A gente sabe que a equidise ocorre na sua fase, desde a fase mais jovem até a fase adulta, ok? Então são mudas, são equidises, são várias trocas desse exoesqueleto. Deve ser fragmentado para a expansão nas áreas de articulação. Então aí, né? Nós temos lembrar que o termo artrópoda, termo artrópodes, vem de animais, né, com pés, com patas, com pernas articulados, né? Então eu queria até te enganar aqui, né, falando de articulação, né? Mas falou que tem que ser fragmentado para a expansão nas áreas de articulação. Também não, tá? Deve ser modelado continuamente para ajuste ao tamanho do corpo. Então seria ele alterar, modelar esse exoesqueleto para ajustar o tamanho do corpo. Não, né? Substituído por meio de mudas que ocorrem periodicamente. Então aqui, ó, ele falou aqui das mudas, da equidise. Artrópode faz equidise, letra D, ok? Então aqui, ó, marca aí letra D. Ela fala impregnado por pequena quantidade de sais para sua distensão. Não, né? Então aqui, né, ele já falou que ele tem impregnações de sais calcários, que para ele confere o quê? Proteção. Então a ideia desse esqueleto externo é proteger o animal. Aqui, ó, tem quitina, ok? Pessoal, quitina, inclusive, ela é uma proteína, tá? Que está em animais e também em fungos, tá? O fungo tem uma parede celular de quitina. Então a quitina, ela marca aqui, ó, um parentesco, tá? Um parentesco entre animais e fungos, ok? Então, antigamente, lá atrás, né, tinha uma ideia de falar que os fungos eram plantas, né? Só depois que surgiu estudos, né, com
células, com a questão também genética, né, molecular, observou que o fungo tinha parede celular, mas não era de celulose, e sim de quitina. Então a quitina, ela também marca aí um parentesco evolutivo entre fungos e animais, tá? Outro ponto aí importante, legal também, que poderia ser até abordado em prova, tá? Então, questão número 2, letra D. Próxima aí questão aqui também de genética, né? Clássica aí, questão aí que a gente já trabalhou em outros momentos, né? Vamos lá, ó. Um dos exemplos mais conhecidos de herança recessiva ligada ao cromossomo X é o daltonismo, tá? Vamos lembrar aqui, né? Ó, nós temos uma doença ligada, ok? Aqui, ó, uma herança recessiva ligada ao X, ok? Então, é uma herança ligada ao X, ok? Daltonismo, então, questão ali da pessoa não conseguir distinguir as cores, né? Uma alteração ali na sua parte ocular, onde as células que fazem reconhecimento de cores, ela não consegue distinguir as cores. Como em qualquer distúrbio recessivo ligado ao X, existem muito mais homens que têm o fenótipo com esse tipo de daltonismo do que mulheres. Então lembrar que uma herança recessiva ligada ao X, eu vou ter mais filhos, né, meninos, com a condição do que mulheres, tá? Então aqui lembrar aquele padrão de heranças, certo? Olha lá, um casal formado por um homem não daltônico e uma mulher gestante também não daltônica, mas portadora. Olha lá, ó, portadora do gene recessivo. Para esse tipo de daltonismo, está esperando um bebê. Está gestante, né? Tem uma lista do bebê e foram em consultas pré-natal. O casal recebeu um heredograma, uma árvore genealógica, né? Um heredograma que contém todas as possibilidades de genótipo para esse bebê, ok? Então aqui tem a legendinha aqui, ó. Importante, tá? Sempre leiam quando tiver legenda, é importante, tá? Então, ó, ou seja, a mulher, né? A mãe, ela é assim, ó. Ela porta, né? Ela está portando o gene. Então, ela é esse círculo, né? Lembrar aqui das simbologias, né? O círculo, indivíduo, sexo feminino, mulher. O quadrado, masculino, o homem. Olá, o círculo sem preencher nada, tudo branco, é a mulher que nem porta o gene, ok? Daltônica, a mulher que está preenchida por vermelho. Homem não daltônico, o quadrado em branco. E daltônico, azul, tá? Então ele vai usar aqui, ó, ele usou para a gente marcar qual é o heredograma que esse casal recebeu nessas consultas, né? Então, qual que foi? Vamos lá, vamos ver aqui, né? Então, aqui, ó, a mulher, ela é portadora, que falou, ó, portadora, né, do gene recessivo. Então, aqui, ó, até então, todas são certas, né? Ó, porta, e porta, ok? Então, a mulher, ela porta o gene. Aqui tem até um errinho de regras, né? A gente aprendeu que sempre o homem vem antes, né? Em heredogramas. Mas a questão trouxe aqui de uma forma, né? Sem pensar essa regrinha de heredogramas, das simbologias, né? Mas sem problema nenhum. Então aqui a mulher, linha no meio aqui, ó, cruzamento, certo? Então aqui, ó, a mulher que porta o gene, cruzamento com um homem que não é daltônico, né? Então a questão que falou pra gente aqui, ó, a questão nos disse que o homem não daltônico. Então o homem tem que ser como?
só o quadrado, sem preencher. Né? Então, até então, tanto a B, C, D ou E estão certas, né? Na parte aqui dos parentais, certo? Dos pais, ok? Vamos lá então. Aqui, nós temos que fazer o cruzamento. Né? A melhor forma aqui de fazer essa questão é fazendo um cruzamento, ok? A gente vai aqui cruzar. A gente vai aqui cruzar. Deixa eu ver aqui, pegar aqui a canetinha aqui. Aí. Vamos cruzar aqui os genes, tá? Então, ó, pegar aqui o X, certo? Pegar aqui a mulher, tá? Então, a mulher, ó, ela porta o G recessivo, né? Então, é Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, Czinho, Czinho, ok? A gente usa para daltonismo, como começa com D, vamos usar o D, tá? Então, a mulher, ela é X, Dzão, X, Dzinho, ok? Ou seja, ela porta o gene, ok? Ela porta o gene bem aqui, mas não tem daltonismo, ok? Para ter daltonismo tem que ser assim, ó. Para ter a condição tem que ser, seria xzinho, xdzinho e x dzinho, ok? Eita, aí. Então a condição da pessoa, uma mulher, ser daltônica é essa aqui, ó. Ok? Aqui ela só porta o gene, não tem condição, tá? O homem ele é X Dzão Y, né? Então aqui, ó, a doença ela é ligada ao X, ou seja, a parte não homóloga do homem, que é o Y, não vai ter o gene. O gene estará no X, ok? E é por isso que a gente fala também que são mais meninos que vão ter essa condição. Porque quem vai definir para a gente se a criança vai ter daltonismo ou não, vai ser a mãe. Não vai ser o pai, vai ser a mãe. Ok? Então aqui, ó, a gente vai cruzar, né, as chances. Eu vou apagar aqui, ó. Fazer assim. Fazer assim. Pegar aqui. Apagar aqui essa parte. E fazer aqui melhorzinho pra gente observar melhor aqui, tá? Fazer aqui assim. Então aqui, ó, a mulher XDzão, XDzinho, tá? Ela cruzou com o homem, que é XDzão, Y. Então, homem. Tá aí. Né? Então aqui fazer o famoso chuveirinho, né? XDzão com XDzão vai dar XDzão XDzão, né? E é ruim de escrever assim com o teclado. Vamos lá. XDzão de novo com Y vai dar XDzão Y, certo? Agora aqui embaixo, ó, XDzinho com XDzão, como D dominante, né? Vai ficar XDzão, XDzão, XDzinho, ok? E por fim, XDzinho com Y. Vai ficar X, eita, Dzinho, Y, tá? Então aí,
Vamos olhar agora para cá, para a gente responder a questão. Cruzamos aqui já que a questão nos trouxe de enunciado, tá? Vamos lá então. Vamos ver aqui a letra A. Letra A teve a mulher sem daltonismo. Então, a mulher sem daltonismo está aqui, ó. Tá aí tudo bem, né? Deixa eu pegar aqui o laser aqui, melhor. Aí, ó. Então aqui, ó, mulher não daltônica, beleza. Aqui ele diz que no A, na questão A, letra A aqui, ó, diz que vai ter uma filha, que é daltônica. Olha lá, ó, bolinha vermelha. Mas a gente cruzou aqui já e vimos que não tem nenhuma menina, nenhuma mulher que é daltônica. Aqui, ó, XDzão, ela é assim, ó, não daltônica. XDzinho, ela porta o gene igual a mãe. Então, não pode ser A. Vamos ver a B. A B fala aqui, ó, então, que teve a mulher sem daltonismo, certo. Teve uma mulher daltônica, né? Perdão, uma mulher que porta o gene. Então, essa aqui, ó, porta o gene. Um homem não daltônico, XDzão Y, certo? E um homem daltônico. Olha lá, o XDzinho Y. Ou seja, gabarito, letra B de bola. Aí, ó, letra B de bola. Ok? Então, sempre questão genética, a dica é faça o esboço da questão. Não responda só de olhar. Faça o esboço. Faz lá, marca lá, põe lá o X, o Azão Azinho, o Azão Azão. Faça o cruzamento lá bonitinho, faça por chuveirinho, ou então faça o quadro de punê. Mas faça, tá? Essa aqui é uma questão fácil, né? Então, muitos aqui, ano passado, né? Talvez por ver o negócio, nossa, né? Tem que marcar qualquer hidrograma, um negócio difícil, às vezes chutou, pulou a questão. Então, assim, façam. Isso aqui não é difícil, é fácil. A questão é ler a questão, né? O ponto aqui é ler a questão, interpretar a questão e esboçar o que ela nos disse, tá? E aqui, ó, eles trouxeram a legenda bonitinha, né? Então, leiam, pessoal, leia a legenda, tá? Isso aqui é de um livro aqui, ó. É de um livro muito famoso, tá? Do Griffiths, né? Introdução Genética. Um livro aqui muito bom, usado na faculdade, tá? Inclusive, eu usei esse livro aqui na biologia, né? Na faculdade. Usei bastante esse livro aí, tá? Então, aqui é uma legenda que é para ser usada na questão, tá? Então, sempre que a questão trouxe para você uma legenda, uma imagem, use a imagem, tá? Não deixe passar batido, ok? Então, vamos lá. Questão 9.4. Impactos do microplástico. Microplástico, né, é um tema ali muito hoje em dia, né? Distração de microplásticos na comida, né? Na água, que a gente consome às vezes, microplásticos, né? Então aí, hoje em dia, né, é um termo bem usado, bem abordado, né? Tá aí na modinha, ok? É importante, tá? Tô falando que não é importante, realmente existe, né? E é perigoso, mas em provas é uma coisa que você pode ver ali com frequência, tá? Então aí, ó, a ação de fatores abióticos, deixa eu ver aqui, ó, vai marcar aqui o texto, ó, fatores abióticos, que é um fator abiótico que não tem vida, ou seja, em um local, em um ecossistema, eu tenho ali a água, eu tenho a atmosfera, eu tenho a radiação do sol, eu tenho as rochas, o relevo do local, que não é vivo, né? Então é a parte que não tem vida daquele local. Aliada à biodeterioração, contribuem para a formação de microplásticos, os quais se aderem a poluentes orgânicos apolares persistentes, como derivados dos pesticidas lipossolúveis. Essas duas frases já matou a questão, tá? Então veja que o enunciado muitas vezes te traz uma palavra, já te dá ali opa, né? Qual é a resposta, então, né?
há uma proporcionalidade direta entre a solubilidade desse tipo de poluentes com concentração nos tecidos do organismo, ok? Exposto a eles. Então aí, ó, falou o quê? Que quando eu tenho lá um poluente orgânico, apolar, como por exemplo o pesticida lipossolúvel. Então, solúvel em vem de quê? Vem de lipídios. Ok? Então aqui, ó, esse terminho aqui, ó, lipossolúvel, quer dizer que aqui, ó, que é solúvel. Meu Deus, vai ficar feio aqui, hein? Solúvel, 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 solúvel em lipídios, tá? Então esse lipo vem de lipídios. Lipídios. Lipídios, que é o nome bonitinho para gordura, tá? Então, viu o lipídio? Lipídios. É o termo bonitinho, né? É o termo ali químico, né? Para gordura, tá? Então, ainda mais que, ó, falou que é apolar. A gordura é apolar. Lembrar aí, né? A gordura ela não se mistura, não se dilui em água. Então, uma molécula que ela é polar, ela não consegue ali se misturar com a água. Uma molécula que é polar, consegue. Então, apolar, né? Ou seja, apolar, vamos chamar de hidrofóbicas, tá? Então, aqui, ó, em animais vertebrados, essa associação de poluentes será preferencialmente acumulada no tecido. Falou de gordura, falou de lipossolúvel, lipídio, apolar. Qual que é o tecido que tem gordura no nosso corpo? Aqui lembrar de tecidos aqui, ó, tecidos, né? Lembrar aqui dos tecidos, ok? O ósseo tem gordura? Não, né? É osso, tem cálcio, né? São células ósseas, ok? Forma seu osso, estrutura óssea, rígida, cálcio. Nervoso, neurônios. Nada a ver. Epitelial, pele, né? Ou epitélios também de órgãos, né? Internos. Então, a camada que reveste órgãos internos, né? A gente tem como exemplo aqui mais famoso a pele, né? O seu órgão da pele é um órgão, tem tecidos epiteliais, tem epitélios, ok? E adiposo e o sanguíneo. Sanguíneo é de quê? De sangue. Então são células do sangue, hemácia, linfócito, células do sangue, ok? No sangue tem gordura? Não. Na pele tem gordura? Na pele em si, não, né? Se fala das camadas da pele, a gente vai chegar numa parte que vai ter, sim, né? A hipoderme vai ter gordura, certo? Nervoso, neurônio tem gordura? Não. E o osso tem gordura? Não. Então aqui, ó, o adiposo. O tecido adiposo é o tecido de células com gordura, ok? Reserva energética, gordura, também para regulação do corpo, né? Temperatura. Então, se está ali no momento frio, né? Seu adiposo ele vai te manter ali isolado, ok? É um isolante térmico. Então, aqui, ó, letra D, tecido adiposo, ok? Então, temos aí questão, ó, de histologia, né? Então, isso aqui, ó, uma questão de histologia, né? Que é o estudo dos tecidos, ok? Também é muito importante aí, tá? Fazer aqui mais uma para a gente acabar essa parte, né? Estamos aqui já com mais de meia hora de vídeo. Vamos lá, ó. Com base nos testes realizados em ratos, concluiu-se que os compostos nitrosos, lembra de quê? Nitrogênio,
São substâncias mutagênicas, ou seja, fazem mutações, né? Olha, ou seja, produzem mutações, né, nas células e possivelmente o câncer. Esses compostos podem ser obtidos pela reação de nitrito de sódio, que é um conservante, adicionado às carnes, e o ácido clorídrico. O ácido nitroso produzido irá reagir com compostos originados, como as aminas, dando origem aos compostos nitrosos. Tá? Então aqui, ó, né, temos questão aqui também que envolve uma questão do uso de conservantes, né? Então falou que é usado em carnes, né? Então, ao você consumir carnes, acaba que você libera no seu corpo esse composto, esse ácido, né? Que pode ser uma substância mutagênica. Então, causa mutações, pode alterar ali o controle da sua célula. Ela pode, por exemplo, se dividir mais vezes sem controle, gerar um câncer, por exemplo. Então vamos lá. Em qual órgão esse processo será iniciado? Pessoal, olha que fácil. Questão fácil, hein? Ácido clorídrico. Olha lá, ó. O processo de gerar esse composto, o ácido nitroso, ele é obtido quando tem reação química entre nitrito de sódio com o ácido clorídrico. Qual que é o órgão do seu corpo que tem ácido clorídrico? O famoso HCl. Qual que é o órgão do corpo? Responde aí. Olha lá, ó. Nosso HCl. Fácil, né? Ó. HCl. Ácido clorídrico. Cl. Ácido clorídrico. Qual que é o órgão? Tem o nosso suco gástrico, né? Então, é o estômago, pessoal. Estômago. Ou seja, comeu lá sua carninha lá, churrasquinho, picanha. Aí na picanha tem nitrito de sódio, né? E aí, ó, que é um conservante, né? Ao reagir com o seu estômago, você engole ali, né? Então, digestão dessa carne. Lá no seu estômago vai ter também enzimas que vão atuar na digestão. Então, tem lá a pepsina, por exemplo, que vai atuar na proteína da carne para quebrar, né? Para você conseguir absorver nutrientes. E aí depois, né? Com o ácido clorídrico, com o seu suco gástrico, vai ter ali a produção do ácido nitroso, que é um ácido mutagênico, tá? Então aí, ó, ocorre no estômago, beleza? Então vejam que, de novo, né, o enunciado te deixou palavrinhas-chave que te indicaram qual seria a resposta da questão. Então, atenção sempre ao enunciado. Beleza? Então, vou dar uma pausa aqui, agora, para a gente voltar aqui no próxima parte, tá, do vídeo. Beleza? Então, até mais. Já já eu volto.